Anúncio lá. Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu sou o engenheiro Arilson Bastos. Estou de volta dando sequência ao nosso bate-papo com a apresentação de mais uma videoaula com ênfase sobre tecnologia de áudio e vídeo digital e agora também assuntos analógicos. Mas importante, inteiramente grátis para você. Bem, vamos agora iniciar a videoaula de número 91. Na aula passada, nós falamos sobre os rádios a válvula. Lembram disso? Rádio retrô. Demonstramos o seu funcionamento dos seus circuitos. Na videoaula de hoje, nós vamos explicar como funcionam os rádios transistorizados. Legal? Começaremos com uma revisão sobre a física dos semicondutores. A gente vai discutir alguns circuitos da época, né? Como, por exemplo, aquele rádio Spica, um rádio portátil Spica. E é mais um vídeo especial retrô, que com certeza você vai gostar. Então, vamos lá? Veja aí na telinha essa primeira ilustração. Imagens inesquecíveis com radinho de pilha. Amigo, eu inseri de propósito essas imagens para você refletir a uma pergunta que eu vou fazer. Quem nunca foi a um estádio de futebol e não observou algumas figuras pitorescas acompanhando o seu time de coração, né? E desfrutando aquele radinho de pilha? Por exemplo, você que mora no Rio de Janeiro, você já viu essa imagem no Maracanã, né? Você que mora em São Paulo, já viu isso no Pacaembu, Morumbi. Tenha certeza que em todos os estados do Brasil aparecem esses torcedores que estão aí, fanáticos, que adoram ir ao campo de futebol, munidos do seu inseparável radinho de pilha. Eu já fiz isso. Só que agora os mais novatos, né, os jovens, não utilizam mais esse rádio portátil. Eles vão ao campo com seu inseparável celular. Não é verdade? Veja aí na telinha essa nova ilustração. Descobrindo a tecnologia dos transistores, ou dos rádios transistorizados. Aí estão algumas relíquias, né, que valem ouro. Se você é da minha geração, com 50 anos ou mais, tenha certeza que você já utilizou um desses rádios que estão aí expostos. Agora, se você faz parte da nova geração, né, de profissionais, eu acredito que ainda não se deparou com um rádio desse. Ou então já viu um na mão do seu avô. Perfeito? Na telinha apenas apresentei 6 radinhos de pilha. Era dessa forma que se falava na época. Essas relíquias agora é de museu. Radinho de pilha. Bom, agora você poderia estar me perguntando: por que o professor Arilson resolveu explanar mais esse assunto retrô? Amigo, aqueles cursinhos profissionalizantes da eletrônica que tinham na década de 70, 80, gente, não existe mais. Vamos lembrar algum deles? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? O curso Electra, Magnetron, em São Paulo, Instituto Monitor, e muitos outros. Esses cursos livres tinham como objetivo, na época, capacitar o aluno a aprender e realizar a manutenção corretiva desses equipamentos. Mas hoje em dia, na grade curricular das escolas técnicas, só se fala de teoria de transistores, circuitos integrados, simuladores computacionais, eletrônica digital e placas eletrônicas. Mas a aplicação desses componentes em rádios receptores, ninguém explica. Acabou. Bem, mas na prática do dia a dia, vocês podem encontrar esse radinho por aí. É bom lembrar que todos vocês possuem um telefone celular, né? E dentro dele tem um chip exclusivo para a captação de onda de rádio. E todo mundo usa, sem saber como. Gente, esse chip nada mais é do que um receptor de rádio. Exatamente esse que descrevemos nessa videoaula de hoje. Só que na época, esse receptor era formado por componentes discretos, ou seja, apenas usando transistores bipolares. No aparelho celular, esse circuito está embutido tudo dentro da PCI, ou da placa de circuito impresso. Tá? Se você abrir um aparelho celular, pode até identificar o chip, mas não vai entender o seu funcionamento, porque está tudo integrado, está lá dentro. Legal? Bem, como entender o seu funcionamento? Veja aí na telinha essa outra ilustração. Tipo de transistores. Gente, vamos lembrar alguns conceitos que já aprendemos lá atrás no curso de técnico de eletrônica. Vamos relembrar isso. Veja aí na telinha. Estão aí novos tipos de transistores diferenciados.
cada qual possui uma aplicação. Podemos definir que os transistores são dispositivos de 3 terminais, com a propriedade de amplificação. Isto é, quando se aplica um sinal elétrico na sua entrada, ele pode controlar a sua corrente e a sua potência, gerando assim um sinal de potência maior na saída, ou seja, pode ser amplificado. Existem outras funções também do transistor, que veremos mais tarde, mas a principal é a amplificação. Conforme a constituição interna, os transistores se subdividem em diversas categorias. Por exemplo, transistores bipolares, chamados de BJT, transistores a efeito de campo, chamados de FET, IGBT, IGFET, ou MOSFET, transistores de unijunção, que são chamados também de transistores UJT, e muitos outros. Os transistores possuem diversos formatos físicos mesmo, todos eles caracterizados por um código internacional do modo de encapsulamento. Veja aí na tela, observando a partir da esquerda do seu vídeo. Temos lá o modelo de transistores TO92A, TO92B, TO126 e assim vai. Todos eles contendo 3 terminais: emissor, base e coletor. Legal? Estou lembrando deles, né? Vocês, né? Fazendo uma analogia agora com as válvulas eletrônicas, que vimos na aula passada, nós podemos dizer que o coletor corresponde o quê? À placa da válvula. O emissor corresponde o quê? Ao catodo da válvula. E a base vai corresponder automaticamente à sua grade de controle. Grade de controle da válvula. Veja aí na telinha essa nova ilustração. A física dos transistores. Na esquerda aparece uma estrutura física, né, de um transistor formado por 3 pastilhas. Pastilha semicondutora mesmo. Uma pastilha tipo P, no meio, né, outro do tipo N, e na última, tipo P também. É um verdadeiro sanduíche de pastilhas semicondutoras. Neste caso, podemos afirmar que este transistor é do tipo PNP. Está lembrado disso? Agora veja outra ilustração. Está ao seu lado direito. As pastilhas se invertem, né? Veja lá. Aí temos um transistor NPN, a pastilha P fica no meio, entre as duas do tipo N. Embaixo nós podemos ver os símbolos dos transistores PNP e NPN, respectivamente. Todos lembraram disso aí, né? Ok? Veja agora a próxima ilustração. Está aí, funcionamento dos transistores. Veja na parte superior da telinha, um transistor do tipo NPN. Veja o que tem lá dentro. Tá? Vamos identificar? Vamos primeiro identificar os seus terminais. Estão lá o emissor, observe lá, a base e o coletor. Ok? Vamos ver a sua polarização? O transistor, para funcionar perfeitamente, ele deve sempre estar polarizado diretamente. Veja na telinha aí. Veja aí as 2 baterias que se interligam os seus terminais. Todo mundo enxergou isso aí? Veja lá na telinha. No emissor está conectado o polo negativo da fonte 1. No coletor está conectado o polo positivo da fonte 2. Enquanto que na base, as 2 baterias se unem. Enxergaram isso aí? Veja na tela. A gente sabe, né, que o transistor NPN é formado por 3 cristais de silício. Pode ser germânio também, né? Mas os transistores normais, hoje bem utilizados, são um de silício, sendo 2 N e um P. A junção emissor-base é diretamente polarizada. A junção base-coletor tem que ser inversamente polarizada para que o transistor funcione. Quando ele é polarizado diretamente, a função base-emissor do transistor vai gerar, logicamente, um fluxo de elétrons. Elétrons e ele é direcionado na região N, para a região P. Veja na figura, está bem aí embaixo. A seta da cor cinza, tá, indicando o sentido do fluxo de elétrons, é dessa forma que o transistor funciona. Veja a setinha aí. Vai da esquerda para a direita. Ok? Legal? Vai do emissor para o coletor. Se o transistor em questão fosse do tipo PNP, logicamente as baterias deveriam ser invertidas. Mas o seu funcionamento sempre é o mesmo, da mesma forma.
Veja nessa mesma ilustração que existem duas regiões chamadas de depressão. Vocês lembram que era a região de depressão? Isso foi dado no curso técnico. Vamos relembrar? Vamos lá. A região de depressão refere-se à região em torno da junção PN de um semicondutor, na qual, nessa região, existe o quê? Poucos portadores de carga. No caso, elétrons ou buracos. Estão lembrando disso? Dos termos elétrons e buracos. Elétrons são carga negativa e buracos são ausência de cargas. Lembrando disso? Legal? Bem, isso vai variar de acordo com o fluxo de elétrons ou do ganho de amplificação do transistor. Ok? Veja agora essa outra ilustração. Polarização correta dos transistores. Como já falei, o transistor pode trabalhar em diversas aplicações. Para os transistores do tipo NPN ou PNP, funcionarem perfeitamente, deverão sempre estar polarizados corretamente, senão não funciona. Veja nessa figura dois tipos de transistores. O diagrama de cima é do tipo PNP, perceba bem lá. PNP é o de cima. O de baixo é o NPN. Veja as correspondências das suas pastilhas semicondutores e os seus diagramas esquemáticos com as ligações das baterias respectivas. Veja como essas baterias estão interligadas. Observe que há uma troca de polaridade das fontes, das baterias, né? Dependendo se o transistor é NPN ou PNP. Legal? Ok? Veja lá as baterias de polarização. Agora veja essa nova ilustração. A amplificação dos transistores. Os amplificadores transistorizados, ele desempenham as mesmas funções dos antigos amplificadores a válvula. Já falei sobre isso. Mas, no entanto, o modo de amplificar do transistor é bastante diferente do modo de amplificar das obsoletas válvulas, que falamos na aula passada. O transistor é um dispositivo operado por corrente. É uma corrente que circula entre o emissor e a base, tá? Que controla a corrente de coletor. Veja na figura que está entrando um pequeno sinal senoidal na base do transistor. Na sua saída, no coletor, logicamente, você tem uma amplificação considerável. Bem maior, né? Não é verdade? Observe lá. Logicamente, isso só vai acontecer se esse transistor for polarizado adequadamente. Ele vai amplificar o sinal de entrada tranquilamente. Veja essa seta amarela que mostra o sentido do fluxo decorrente do coletor para emissor. Normalmente sempre sobre uma carga, né? Uma carga resistiva, por exemplo, o alto-falante ou outro componente qualquer. Bem, os transistores, ele possui três configurações básicas. Nos circuitos, a gente pode dizer, o transistor poderá se apresentar ligado de três maneiras distintas. Modo de ligação eletrônica. Por exemplo, podemos ter uma configuração de transistores na forma emissor comum, podemos ter uma forma de base comum, e podemos também ter a forma de transistor ligado em coletor comum. Gente, o termo coletor comum, ou o termo comum, vamos dizer, tá? O termo comum vai significar que o elemento indicado do transistor está associado com os circuitos de entrada e saída. Os amplificadores podem empregar tanto transistores NPN quanto PNP. Isso já foi falado. Agora, a diferença fundamental entre eles vai residir aonde? Na inversão das baterias de polarização. Vamos agora definir cada um deles? Vamos lá? Então vamos lá. Um transistor configurado na posição ou no tipo amplificador com emissor comum. Gente, nessa configuração do amplificador com emissor comum, o sinal de entrada é aplicado entre base e emissor. Ok? E o sinal de saída é retirado entre coletor e emissor. Vejamos agora a configuração amplificador com base comum. Nessa amplificação, né, com base comum, o sinal de entrada é aplicado entre emissor e base. E o sinal de saída é retirado entre coletor e base. Tem uma diferença, né? Vamos seguir. Amplificador com coletor comum.
Nesse amplificador, o coletor comum, o sinal de entrada é aplicado entre base e coletor. E o sinal de saída, logicamente, retirado entre emissor e coletor. Esse amplificador é conhecido também como seguidor de emissor, quer dizer, o ganho não tem ganho de sinal nesse tipo de amplificação. Tá? Tem outras finalidades. Ok? Legal? Bem, agora um outro fator importante dos transistores, que é bom lembrar, são os seus parâmetros, né? Eles têm que ser levados em consideração quando se projeta um circuito amplificador transistorizado. Ok? Legal? Veja aí. A gente pode dizer VCE máximo é a tensão máxima entre coletor e emissor com a base em aberto. IC seria a corrente máxima de coletor. PC máximo seria o quê? Potência máxima. HFE é o beta, ganho de corrente na configuração emissor comum. Gente, tudo isso nós estudamos na escola técnica, estou apenas revisando. Legal? Ok? Lembrar aí os parâmetros mais importantes dos transistores. Vamos passar? Veja agora essa última ilustração, está na telinha. Descobrindo o que tem dentro do rádio de pilha. Depois de uma pequena revisão sobre o básico dos transistores, gente, apresento para você uma relíquia. Está aí, logo à sua esquerda. Um radinho de pilha. Tá? É um radioreceptor transistorizado. Gente, é da minha época, né? Da marca Spica. Sei que vocês, os mais jovens, ainda não viram esse rádio. Esse rádio Spica era famosíssimo na origem japonesa. Esse radinho fez um sucesso na minha época. Foi um dos primeiros rádios a substituir os antigos rádios a válvulas. Tudo isso no início da década de 60. Olha ele aí. Eu já tive um desse aí. Tá? O que mais chamava a atenção na época era o seu gabinete de couro legítimo. Era couro legítimo mesmo, envernizado, muito bonito e muito charmoso na época. Mas vamos entender o que tem lá dentro? Veja agora na sua direita, né, o circuito dele, né, os componentes dele apresentando um visual bastante interessante. Tá? E na parte de baixo, podemos ver o diagrama esquemático. Que esquema elétrico lindo. O pessoal de eletrônica, olhando um diagrama desse, vai adorar entender, relembrar esse circuitinho. Minha gente, ninguém precisa se assustar, porque vou explicar o funcionamento de todos esses circuitos eletrônicos, todos os componentes que vocês estão vendo aí na telinha. Tá? Mas, infelizmente, o nosso tempo por hoje está acabando. Mas eu prometo que vou dar sequência nesse assunto na próxima videoaula. Eu vou detalhar todo esse circuito para você na próxima videoaula, para você entender por completo o funcionamento desse radinho de pilha que vocês já viram pelo menos uma vez. Legal? Ok? Então, gente, não perca e até a próxima. Então, se você gostou, então faz um like. Nesse momento eu vou ficando por aqui. Faça a sua inscrição, né, no nosso canal e ative aí o sininho logo aí abaixo para poder acompanhar as novidades sobre as tecnologias da televisão, ok? O da eletrônica em geral. Agora, se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Quer saber mais sobre o assunto? Então acesse a minha loja, arilsonbastos.com.br. É o canal do professor Arilson Bastos. Foi um prazer estar com você, um grande abraço e até a próxima. Canal do professor Arilson Bastos.